Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente. A gente vai falar hoje, no cada caso, um case com o Olegário. Vem trazer para a gente tudo sobre tendências e inovação. Vai ser muito interessante, um conteúdo muito rico. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, sou fundadora da Shopper2B e também trabalho com meus clientes para desenvolvimento de CRM e também de experiência de compra. Deixa eu adicionar aqui o Olegário para a gente começar. Mais um minutinho, ele deve somar. Bem-vindo a todos que estão chegando. Olá. Olá, Bruna. Tudo Boa bem? noite. Boa Tudo e noite. Você me você? escuta bem? Eu escuto bem. Você está me escutando bem também? Perfeito, também. Uhum. Muito bem-vindo. Queria dar boas-vindas também às pessoas que estão chegando. Karina, tem aqui o Geraldo, o Nelson, o Estou vendo Christian, aí o Escudeiro, o Marcos, Christian, cadê? Nelson Alexandre. Muito bem-vindo, um prazer ter vocês aqui, viu? Olegário, queria primeiro agradecer a presença. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Tenho certeza que vai ser aí uma hora de muita inspiração, de muito conhecimento. Então, obrigada por ter aceito. E eu queria primeiro começar Uhum. apresentando, só reforçando a nossa relação, o nosso conhecimento, que o Olegário é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito, a gente se conhece há muito tempo, trabalhamos juntos, e o Olegário é uma pessoa referência no mercado, de muito respeito, de muito conhecimento, e que todo mundo para ouvir, todo mundo gosta de saber o que ele tem para falar, e por isso é uma honra tê-lo aqui comigo. Olegário, obrigada, bem-vindo. Queria que você desse aqui algumas palavras para depois a gente começar. Uhum. Bom, Bruna, obrigado pelo convite. Falei, é uma honra estar com você e abordar com a leveza que você sabe conduzir, o conhecimento que você tem sobre o shopper, tudo que a gente pode falar sobre experiência, né? Do shopper, o que tem a ver com ele, as tendências. Então, para mim é uma alegria estar aqui com você e poder bater este papo. Fiquei muito feliz com esse convite, realmente. E E encontrar os amigos aqui também, né? tem muita gente chegando, estou vendo aqui Jorge, quem mais? Lana, Christian, a gente já falou, André, A bem-vindo a Vanessa, todos. a Van já chegou por aí. A Van já chegou, excelente. Bom, então eu Uhum. queria começar porque eu sei que a gente tem muito conteúdo, muita coisa legal. As pessoas que estiverem aí, fiquem à vontade para contribuir, para perguntar. Vai ser um bate-papo bem legal. E a gente vai começar, o tema de hoje a gente vai falar sobre tendências e inovação. E a minha primeira pergunta, que eu acho que é importante para a gente contextualizar, Legário, é trazer para a gente o conceito do que é tendência, né? Do que é uma tendência. Acho que a gente pode começar Uhum. por aí. Perfeito. Na realidade, eu vou sugerir de separar em dois blocos, o que é uma mega tendência e o que é uma micro tendência. Legal. Existem os dois tipos. A mega tendência é o que, por exemplo, a gente discute na sociedade, que está muito associado, por exemplo, à sustentabilidade. Ou uma discussão hoje do desperdício que a gente está vendo por aí. Então, essa discussão, inclusive, amanhã você vai estar participando de uma live sobre isso, né? Lixo Isso zero, aí. Às importantíssimo 9. para a conscientização aí. Então, ele não é algo de curto prazo, né? É uma coisa com mais longevidade. Então, por exemplo, a sociedade. Nós estamos ficando uma sociedade mais madura, estamos vivendo mais expectativa de vida. Então, essa é uma mega tendência, é um movimento que está ocorrendo na sociedade e que vai impactando nossos hábitos de consumo, comportamento de compra. Então, é algo que vai mudar, só que vai mudando gradativamente. Eu costumo dizer que a mega tendência ela vai se aproximando. É um processo gradativo do futuro chegando. Ele vai chegando todos os dias. Uhum. Como disse o William Gibson, né,
o futuro já chegou, só está mal distribuído. Então é um pouco disso, ele vai gradativamente se aproximando. E a microtendência é aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, que tem muito a ver com as nossas necessidades básicas. Na realidade, as nossas necessidades básicas, elas não se alteram. Nós temos nossas necessidades e temos nossos desejos. E por vezes a gente tem consciência dessas necessidades, outras vezes nós não temos, e alguém chega com uma solução e fala, nossa, era isso que a gente estava precisando, eureka! Parece óbvio até quando chega, né? Falou, nossa, por que ninguém pensou nisso antes? Então a microtendência tem a ver com isso. A gente poderia até separar uma microtendência de a gente imaginar algo que está realmente relacionado ao nosso dia a dia, e ela ocorre disparado por duas coisas, mudanças que podem estar acontecendo na sociedade, como uma mega tendência que nós falamos do envelhecimento da população, ou pode ter alguns gatilhos. Então, por exemplo, o Covid foi um gatilho que fez acelerar muitas coisas e mudar outras. Mas sempre está ligado às nossas necessidades. É uma mudança que vai ocorrendo na sociedade, só que gradativamente. Perfeito. Você até fez a brincadeira de que às vezes a gente não percebe e a coisa acontece e aí vai de acordo com o que a gente estuda, da forma como a gente busca, mas na live que eu fiz com o Christian, a gente falou acho que foi com o Christian que a gente falou justamente do carro, né? A gente, como Ford, ele não ouviu das pessoas que as pessoas precisavam de um cavalo agora com rodas, né? Ele entendeu que precisava evoluir. Então, ele tem o escuta a necessidade que você falou com a necessidade futura, né? O que se pode melhorar, né? Eu gosto sempre desse exemplo porque ele é muito real, né? Foi o que de fato aconteceu. O Henry Ford é o exemplo quando ele fala, se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas falariam que queriam um cavalo mais rápido, né? Perfeito. O Christian está aqui confirmando que foi ele mesmo. É isso, é então... isso. E quando você fala desses pilares, dessa questão de necessidades humanas e gatilhos, a gente tem um processo, né, Olegário? Tem uma análise por trás, tem entender o que precisa ser feito, até que venha uma inovação de fato ou uma tendência, como você comentou, né? Quer trazer um pouco mais de exemplo para a gente poder falar sobre essas tendências, aquelas que a gente como você falou, vem mais para o futuro, que é o caso da sustentabilidade, que já é uma necessidade, mas que se constrói a longo prazo, e algumas que já estão impactando a gente nesse momento, né? De longo prazo, como a sustentabilidade, você vê todo o movimento que a própria indústria faz em relação ao uso do plástico, porque a gente já sabe o quanto isso prejudica. E como que isso se transforma, como transforma a nossa consciência sobre essa questão que os recursos são finitos, então essa é uma mudança na mentalidade da sociedade, os recursos são finitos e nós temos que preservá-los, e aquilo que nós fazemos impacta, sim, de uma forma negativa ao meio ambiente. Então, como é que eu tenho embalagens mais sustentáveis? Como é que eu deixo de usar a sacolinha de plástico? Então, foi uma mega tendência falar, né, da sustentabilidade e como é que ela se traduziu no dia a dia. Menos sacolas plásticas. Eu vou para o supermercado, levo a minha própria sacola. Por exemplo, o desperdício de água. A gente já se sabe que são recursos finitos e que a água vai acabar no mundo. Já tem conflitos, tem brigas por causa de água. Mesmo no Brasil tem conflitos por causa de água. Então, como é que eu vou cuidar para não desperdiçar quando estou usando a água? Como é que na indústria pode produzir os produtos que nós precisamos de uma maneira mais consciente? Para mim, a geração Z, ou seja, quem nasceu ali a partir de 1995, é particularmente a geração que chega com esses novos valores. E esses novos valores criam essas novas tendências, uma sociedade mais consciente, onde o mais importante não é ter, é ser, é compartilhar. Então, uma mega tendência está, por exemplo, muito associada hoje a, em vez de eu ter um carro, eu não preciso ter o carro, eu posso usar o carro. E com isso eu tenho assinatura, já tem esse serviço. Isso está mudando uma indústria inteira,
que, por exemplo, em alguns condomínios em São Paulo, você já tem a possibilidade de o carro está lá no estacionamento, com cartão de crédito você pega e usa pelo tempo que você quer e devolve. Você não precisa mais ter o carro Perfeito. com menos uso. Isso se acentuou, essa discussão, até na pandemia. Essa é uma tendência aí mais geral que vem junto com os novos valores da geração Z. Por exemplo, como vem novos hábitos alimentares, o maior cuidado quando você já pega pessoas que já são vegetarianas, ou que alguns chamam de flexitarian, que é uma combinação de quem ainda é carnívoro, mas já está reduzindo e está comendo, e está indo mais para uma linha vegetariana, até chegar nos veganos. Então, são mudanças de hábitos que vai mudando, que quem está por exemplo, está lidando com varejo, lidando com consumo, tem que ficar muito atento para se manter relevante para esses clientes. Quer dizer, para ser relevante para uma geração Z, eu tenho que estar pensando ali, ter clareza da economia circular, por exemplo, que é o evitar o desperdício em todo o processo, mas na hora que o produto está sendo planejado. Então, essa é a ideia inicial. Então, esse é o olhar mais macro. A microtendência, eu gosto sempre de citar algo que é latente, que não vem claro para a gente, por exemplo, da Airbnb. Como é que surgiu? Surgiu, né, duas pessoas em São Francisco, com uma casa grande, sem dinheiro e tendo um grande evento na cidade. Falaram, como nós vamos fazer dinheiro? Era uma necessidade muito concreta, necessidade básica do ser humano. Está tendo um evento na cidade e não tem. Eles decidiram alugar o espaço na casa deles para as pessoas. Aí veio a ideia do Airbnb, que é a ideia do colchão diário e o café da manhã, que é o breakfast. Então, o nome da empresa surgiu, olha, nós só temos isso, é um colchão diário e vão ter café da manhã. E compraram frutas e nasceu daí. Genial. E com isso foi identificada uma necessidade tão forte que era das pessoas ter novas experiências de uma maneira, inclusive, mais econômica. É claro que foi se sofisticando com o tempo, porque era latente. A necessidade do lazer, de experimentar coisas novas, enfim, desse convívio que foi surgindo com a Airbnb. Uma outra que também eu gosto muito é como surgiu a própria Netflix, né? Que é justamente uma pessoa questionadora, que no caso foi inovadora, que foram os fundadores, de falar que absurdo é este de que eu tenho que levantar cedo e só vale para os mais velhos, né? Então só vale aí para os cinquentões ou mais. Não, mas imagina. A história é essa de eu ter que levantar cedo, na segunda-feira, normalmente, de passar na videolocadora para devolver lá a fita cassete. E tem que lembrar de rebobinar, enfim, tinha uma série de coisas que a geração Z já nem sabe o que é isso, e a pessoa estava inconformada com esse tempo perdido e com essa atividade. E aí surgiu a Netflix, né? Milhões de atritos, né? Milhões. Milhões de atritos, de perda de tempo, que é um recurso, sempre foi um recurso aí muito importante. Ou comprar músicas na Spotify, né? A gente reclamava, falava que comprar um LP inteiro, depois um CD inteiro por causa de uma música, duas. E aí surge, a tecnologia viabiliza que a gente acesse a música num único lugar. Ou o Uber, que a gente tinha que parar na rua, dar sinal, enfim. O que nasceu daí como tendência? A tendência da conveniência. A tendência de ter uma relação sem atrito, de ter acesso. Então, a tendência nunca é algo que acontece sozinho, é uma convergência de fatores que viabilizam ela num determinado momento. Então, no momento certo, surgiu o Airbnb, surgiu o Netflix, Uber, mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando de atender necessidades humanas básicas. Né? Nesse caso, de forma conveniente. A gente precisa dessa conveniência. Né? Quem está nos centros urbanos por várias razões, mas mesmo quem está distante. É muito curioso isso. Eu estava conversando com uma amiga, o marido dela tem restaurante numa cidade com 100 mil habitantes.
E ela não estava no iFood, até porque o iFood na cidade dela, ele não entrega. Ele Tá. só é a plataforma que está lá um catálogo. E Uhum. ela, o marido tinha decidido não entrar, mas em algum momento falou, vamos ter que entrar, porque todo mundo começou a pedir. Então ela teve que mudar até o preço, ela teve que ter o preço dela, o preço do iFood, porque ela tem que aí acrescentar o percentual do iFood, mais a entrega que ela tem que fazer por conta própria. Mas ela teve que entrar porque as pessoas, mesmo numa cidade pequena, hoje esse mundo globalizado, onde tem acesso a tudo, as pessoas queriam comprar na plataforma do iFood. Para ela não foi uma alternativa. Sim, Então é uma conveniência, é uma confiança, é um lugar onde a informação está atualizada, que nós buscamos isso. sim. Então aí estão as micro tendências, elas estão relacionadas a esse nosso dia a dia. Então, no fundo, o segredo é o que eu faço para ficar atento às necessidades humanas básicas? E o que eu posso fazer para atender de diferente? A microtendência nasce nesse dia a dia. Olegário, você comentando, me vem muito a reflexão de que a mudança de comportamento e como a gente pensa na inovação ou no modelo de negócio, de que quando você me fala, por exemplo, da Netflix, ou que não tinha Netflix, ou como funcionava, era um serviço muito para dentro, de como eu amarro o cliente para ele gastar, se ele atrasar, se ele não entregar rebobinado. É toda uma visão de como eu tiro mais dinheiro dele em benefício da empresa. E quando você olha para uma Netflix, você olha para um Uber ou, enfim, Airbnb, é como você resolve uma dor, um problema do cliente, né? É literalmente pensar no problema, no foco das pessoas, né? Isso tem uma inversão significativa quando a gente olha para o passado e agora, né? Exatamente. Na realidade, a gente vive numa sociedade onde o valor que nós estamos precisando mais e defendendo com intensidade, e precisamos aprender ainda a praticar, se chama empatia, ou seja, como é que eu me coloco no lugar do consumidor do shopping, e entendo a sua jornada, a sua missão de compra e a sua jornada, e o que eu faço para tornar a vida deste ser humano mais leve, né? Como é que eu entendo a dor dele, e a partir deste entendimento, o que eu posso fazer? Como é que eu posso resolver a dor relacionada à sua missão de compra, que seja abastecimento, café da manhã ou ir numa farmácia? Eu entendo essa jornada dele e falo, nossa, isso aqui eu posso fazer melhor. Nem que seja nenhuma pequena etapa, que é o que uma startup faz. Ela pega uma etapa ali, normalmente, de uma jornada e procura levar uma solução. Ou seja, a fazer, facilitar o acesso, tornar mais rápido. A gente estava comentando, né, antes desta live, um exemplo que eu cheguei a citar da Procter Gamble, que fez com que os executivos fossem viver na casa do cliente lá uma semana, alguns dias, mesmo em comunidades, para entender o que é usar o produto. Porque eu preciso me colocar, na medida do possível, no lugar do outro, ver os desafios que ele tem. Então, inovar não é nada, não é a ideia da genialidade, né? Assim, vai sair de algum lugar do nada. Não, Sim, é do nosso dia a dia, dos nossos desafios. O que vai acontecer, isso acontece, essa necessidade ou desejo, ela está ali instalada, ninguém resolveu, e alguém mais empático, mais questionador, parou e olhou e falou assim, dá para ser diferente. Então, o que nós vamos fazer de diferente aqui? Então, é nesse sentido que a gente vê, que eu vejo a inovação e que dá para qualquer um praticar isto, né? Lembro que você citou que você tinha comentado, né, Bruna, que com a pandemia, os executivos que deixou de ter, ficaram mais em casa e que não tinha mais a pessoa que a diarista, enfim, quem estava lá fazendo as coisas, que eles tiveram que aprender a usar o próprio produto, né, que você estava comentando. sim, sim. Eu vi alguns cases, algumas pessoas falando são pessoas de inovação ou de gerentes de produto que começaram a utilizar os produtos que eles desenvolveram
e que perceberam que tinham oportunidade de melhoria ou que não funcionava, porque eles começaram a usar, porque até então era uma outra pessoa que usava dentro de casa. E no momento que eles foram para campo, de fato, né, entender na prática como era o uso, você deu o exemplo da Procter, mas é você usando o seu próprio produto, eles perceberam oportunidades. Então é isso, é sair da mesa do escritório e entender, estou resolvendo uma dor, está funcionando, né? Não é mais do que isso, né? Então eu achei bem interessante isso, porque é viver na prática. As próprias pessoas que desenvolveram. Exatamente. É o que se pode chamar da empatia mesmo, né? De eu me colocar no lugar do outro. No caso, os executivos foram forçados a fazer determinadas coisas que não faziam antes, pela situação do Covid, e foram pensar diferentes. E é ótimo isso. Você vê que o Covid trouxe para a gente as necessidades, ou nos fez redescobrir necessidades humanas básicas, que seja da colaboração, do relacionamento. Então, se colocar no lugar do outro, agora que a gente vive esse momento mais intenso, de pessoas passando aí necessidades básicas, de como é que a gente pode praticar mais a solidariedade. Então, com certeza, está nascendo, ou reforçando, ou intensificando tendências que nós já temos, tendências humanas, que precisam aí ser praticadas, entre elas a solidariedade. Então dá para inovar, inclusive nisto. E isso dá para levar para dentro das organizações, né, Bruna? Porque, o exemplo que nós também comentamos foi justamente o executivo, a empresa pequeno porte falar, eu não tenho dinheiro para investir. Não tem dinheiro para isso, tem para aquilo. Pergunta para os seus funcionários, eles consomem a sua marca própria? Faz sentido para eles? Se não consome, por que não? Se você consome a sua marca própria... Sim. Acho por que que você não consome que você vende? Só para dar aqui o Fábio está perguntando exatamente qual é o impacto da inovação na cultura empresarial, se as pessoas estão prontas para isso. Parte disso é olhar para dentro, né, Olegário? O que você está oferecendo para o consumidor, o quanto as pessoas que trabalham de você consomem o produto, qual é a opinião dela sobre isso, né? Exatamente. Eu já passei por situações que os funcionários não compravam na própria empresa, e não é porque a loja é para o público AB. Não, a loja era para o mesmo público e as pessoas não compravam. E aí vem a pergunta, por que não compram? Então tem coisas que é praticar a escutativa mesmo. Entender essa dinâmica, quer dizer, dá para inovar empresarialmente, sim. Eu lembro que, fazendo a curadoria do congresso da APAS, a gente queria levar uma história, eu estava procurando uma pessoa de recursos humanos. E aí, conversando com uma profissional de recursos humanos, ela me relatou a situação, que o objetivo da empresa era assim, nossa meta é encantar os clientes. E o trabalho da consultoria falou o seguinte, qual é a experiência do seu funcionário? Aí tinha funcionário nessa empresa, caso real, não vou citar o nome aqui em público, mas caso real, que tinha lojas, não em todas, é uma rede, mas que os funcionários almoçavam no banheiro, não em todas, em algumas lojas, mas que experiência que esse funcionário vai proporcionar para o cliente, se na hora do almoço o único lugar que ele tem para fazer ali é o banheiro? Como é que ele vai agir de forma diferente? Então, a inovação começa em criando as condições para os seres humanos inovarem dentro da empresa. Perfeito. Nós temos uma cultura, a cultura latina, ela é uma cultura que ela inibe de alguma forma a inovação, na medida que está muito associada à cultura de comando e controle, né? Eu faço, você obedece, isso predomina na nossa sociedade. Nós também, aquele famoso sabe com quem está falando, né? Que infelizmente está aí. E o outro lado da nossa cultura, que a gente tem forte, a cultura de sempre estar servindo o outro, mas quem serve não poder questionar o que é feito.
Então tem um desafio dos líderes de criar as condições para quando ser questionado, não ficar na defensiva, deixar a equipe de linha de frente que entende do negócio, entende porque está ali pulsando junto com o cliente, trazer essas dores do cliente. Ele tem dores ali muito claras, e ele reclama, ele desabafa com o pessoal que está na linha de frente. Sim. Então, como é que eu dou voz para essas pessoas, para isso vir, e dali isso é algo construtivo, nascer uma nova forma de operar o negócio. Então, inovar passa por isso, né? Passa assim, como é que eu lidero a equipe, como é que eu empodero a equipe para manifestar a opinião dela, para o que ela está observando e constatando no dia a dia, por exemplo, do negócio. Sim. Tem empresas que não dão esse espaço. A gente tem visto muito falando a respeito de que a gente tem pessoas como cliente, como funcionários, e que a gente tem que cuidar de todos eles, né? Então, isso é isso que você está falando, parte do princípio de dentro para fora. E é algo muito importante o que você falou dessa questão de tem que ser assim. A gente precisa entender que isso está mudando, principalmente com as novas gerações, que isso não vai mais funcionar. Né? Então, isso vai mudar sim ou sim, né? Exatamente. Você trouxe isso que é muito importante. A nova geração que pega parte dos milênios, e especialmente a geração Z, isso não aceita. Ele quer questionar, ele quer pertencer, ele quer ter um sentido naquilo que está fazendo. É daí que nasce o propósito. Mas ele quer estar engajado. Mas os líderes precisam criar essas condições. Né? O que a gente vê dentro das organizações é essa ausência. O trabalho maravilhoso que vocês fazem de mulheres do varejo, né? É trazer essa consciência de ter essa diversidade dentro das organizações, que também é importante. Nós lidamos mal com a pluralidade de opiniões como sociedade. A gente tende, como sociedade, a brasileira, tende a ficar muito na defensiva. Mas e a gente olha para o conflito como algo ruim. O confronto é ruim. Quando vai para agressão, etc. Mas as opiniões diferentes, elas são muito construtivas, né? Porque é essa diversidade que vai levar a questionar. E a inovação só vai surgir dentro da organização, para voltar para o nosso tema, se as pessoas puderem manifestar o que elas pensam, como elas percebem o mundo, aonde elas sentem que o mundo pode ser melhor. Né? Aí vai ter a inovação. Então, a inovação tem que nascer das pessoas, tem que nascer ali dentro da organização, desse dia a dia. Não é procurar fora, é procurar dentro, né? E você me falando agora, eu estou pensando alto mesmo. Você acha que esse surgimento de startups vem por essa necessidade de que eu tenho uma ideia, quero desenvolver e talvez grandes empresas não me ouviram, não acharam interessante, então eu vou investir, eu vou inovar? Você acha que tem um pouco desse caminho? Tem tudo a ver, sim, Bruna. O primeiro, né? Toda tendência, toda inovação, a gente costuma dizer que ela nasce na franja, ela nasce na periferia. Porque tem pouco espaço dentro das grandes organizações para fazer isso, ou nenhum. Né? Por quê? Porque a grande organização está seguindo aquele processo, o mindset dela está lá associado, e não deixa de ter seu valor e de sua importância, mas está ligado ao que, retomando ao Ford, né, ao Taylor e Fayol, tudo que se criou lá no começo do século XX, que é importante, hein? A especialização, este conhecimento. Mas, por outro lado, toda essa mentalidade que fragmentou e trouxe processos, do jeito que veio, trouxe uma rigidez. E as novas gerações não se encaixam dentro desse parâmetro que está aí. Elas queriam ser ouvidas. Claro que a tecnologia é um facilitador disso. Né? Ela é um meio. Então, a forma que se encontrou, a minha leitura disso, falou, tá bom, então nós vamos criar. E aí é que é disruptivo. Tanto que a gente vê depois, são as grandes empresas comprando as startups e procurando levar
isso para dentro da empresa, porque como é que ela muda uma cultura? Porque quem está lá dentro não quer mudar. Eu gosto muito de uma frase do que eu li num livro de ciências que fala assim, é o desafio, né, do velho do que não morre e do novo que ainda não nasceu direito, né? Muito E bom. é esse atrito, esse movimento mesmo. Alguém está querendo preservar algo que está lá, que, voltando nos clichês quase, que foi o desafio da Kodak. Quer dizer, a inovação surgiu lá dentro, a câmera digital, mas foi colocado de lado. Uhum. Até que depois alguém deu, o microcomputador, o computador pessoal, nasceu dentro da IBM, mas não teve vazão dentro da IBM. Sim. Quer dizer, as pessoas estão pensando lá dentro, mas dentro das empresas, mas se não tem oportunidade, elas criam as oportunidades. Sim. E pensando no que você falou sobre como a gente pode inovar, ou como a gente pode seguir as grandes tendências, tem várias formas, como você comentou, de um tema grande como sustentabilidade, como eu ajudo a corrigir essa dor, ou como eu melhoro essa dor, né? Tem formas, por exemplo, de gerações novas que a gente precisa entender como traz ela para uma cultura nova, o quanto isso é importante. E tem também pressões, vamos dizer assim, do momento, que é o que a gente viveu um pouco na pandemia, né? Não é... A pandemia, de longe, o que eu vou dizer que foi uma coisa boa, mas ela trouxe, de uma certa forma, para algumas empresas, uma pressão para transformar, para mudar, para poder fazer diferente e que foram benéficas no final para o consumo, né? Como, por exemplo, os canais que surgiram, enfim, queria que você falasse um pouco mais sobre o que você visualizou de inovação ou de mudanças que foram feitas a partir da pandemia para atender melhor o consumidor. Uhum. Bom, o Covid já era, não exatamente o Covid, mas os futuristas já previam que nós teríamos sim epidemias, ou pandemias aí no caso, que iriam fazer. E acredita-se que nós vamos ter mais crises parecidas com esta em intervalos menores. Então, a questão é como nós lidamos com isso. Então, essa é uma previsão que é feita, enfim, que a sociedade está ficando mais complexa, mais interligada e qualquer movimento afeta. O que o Covid fez? Né? Ele acelerou coisas que já estavam em curso. Então, o primeiro que nós aprendemos não, reforçou com a pandemia, quem tinha dúvidas deixou de ter, colocar o ser humano no centro, porque mostrou a nossa fragilidade, né? Como até a gente sempre usa o acrônimo lá do VUCA e surge o acrônimo BANI no meio da pandemia ali, falando justamente da nossa fragilidade. Sim. Então é isso, a gente está mais ansioso com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, como é que eu coloco o ser humano no centro? Como é que eu cuido da equipe para cuidar dos outros? Então, já se vinha falando muito nessa questão de colocar o ser humano no centro, mas a gente não tinha recebido um choque como foi a pandemia que forçou a isso. Tanto que o termo burnout já tinha sido definido pela ONU, se eu não me engano, em 2019, como uma doença mundial, já foi definido, né, que é a exaustão das pessoas, junto com a depressão, etc. E claro que com o Covid tudo isso se acentuou. Então, esse é um ponto que a pandemia trouxe. Por outro, eu convivendo com varejistas, alguns tinham dúvidas de investir na tecnologia como meio para dar acesso via e-commerce. Então, o que a gente viu no meio da pandemia foram muitas empresas correndo para lançar o seu e-commerce ali, ou vender pelo WhatsApp, enfim, porque não tinha alternativa. Novamente, acelerou uma mudança. Então, o ser humano no centro, né, a questão da colaboração e da solidariedade. Quer dizer, desenvolvemos uma vacina em tempo recorde, graças à tecnologia que permitiu as pessoas interagirem ao redor do mundo, com mais colaboração. Sim. A gente está também redescobrindo a solidariedade. Do ponto de vista tecnológico, esse acesso. Por exemplo, eu tenho clientes fora de São Paulo.
a pandemia fez com que muitos melhorassem a tecnologia e a gente passasse a ter muito mais reuniões virtuais com qualidade. Ou o que a gente está fazendo aqui, que virou tão comum. Então, esse acesso e essa conexão fez com que ficasse maior. Claro que a gente está exposto a muito mais informação. Né? E a gente tem que aprender a filtrar. Mas a gente está vivendo esse momento que deu muito mais acesso, muito mais conexão para as pessoas. É saber usar com sabedoria agora. Esse é o nosso desafio. E ter conteúdo e essa necessidade de vender, porque a dor estava aí, né? Eu preciso vender. Lógico que o varejo teve aí aberto desde o início, mas tinha uma restrição, tinha uma preocupação de sair de casa, né? O número, a gente tinha uma frequência muito grande antes da pandemia e as pessoas diminuindo a frequência na ida ao supermercado, por exemplo. Então tiveram que ser criativos em pensar em novos canais, né, ou canais que não estavam presentes. Então, por exemplo, o WhatsApp, que talvez era algo que não se utilizasse para vender, foi super utilizado. Televendas, aplicativos como um Rappi, iFood ou Corner Shopper, que já existiam, mas que tomaram uma relevância maior nesse momento, né? Então, ajudou a pensar quais eram as novas formas de chegar no cliente, porque essa era a necessidade final, como eu atendia. E um ponto que você trouxe para você complementar, que foram as assinaturas digitais também, né? Que deram aí uma importância, uma relevância muito grande nesse período, né? Então, é verdade. Então, assim, a gente junta o acesso, quando pensa na assinatura, pensa no Rappi, no iFood, no Corner Shop, na Log, enfim, outro. Nós estamos falando assim, a conveniência do acesso a tudo isso. Quer dizer, do meu sofá eu faço isto, sem atrito, recebo dentro de casa. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Eu tenho vários canais para acessar, com o mínimo de atrito. Né? O Christian, que é um fã aí, já comprou em vários, até ele cita muito lá no Irota que ele resolveu. E também hoje está associado à proteção, à segurança. Então, nós estamos combinando, quer dizer, não é uma coisa, nós estamos combinando a tecnologia que facilita esse acesso com uma necessidade grande de proteção junto com conveniência. E aí, Bruna, que me faz lembrar assim, como é que o varejo vai evoluindo nesse contexto. Então, nós pensando no varejo físico, nós saímos de um varejo que era... Imagina, nos anos 70 em São Paulo, né, no começo dos anos 70, você ia na Feira Livre e comprava biscoito por quilo lá a granel. Né, sem marca, você comprava arroz, feijão, tudo a granel, mesmo no supermercado. Você veio às marcas, então você começou a comprar o produto manufaturado, hoje é tudo manufaturado. E agora, essa foi a transformação que foi tendo no próprio varejo. E hoje nós temos, o varejo teve que entrar na era dos serviços, ele teve que, de fato, inovar e trazer para a realidade dele mais serviço para os clientes. Então nós mergulhamos de cabeça na área de serviço. E aí, falando de tendência, eu sempre faço a provocação, né, nessa mudança que nós estamos tendo agora. Assim, e aí? Como é que fica o varejo físico? Não que ele vá morrer, longe disso, eu não acredito nisso. Primeiro que a gente está vendo uma convergência. Mas a pergunta que eu fiz outro dia provocando é: que razões, além do preço, você vai dar para o cliente e à loja? E aí já tem uma tendência muito forte, que já vinha ocorrendo, que ela é falar da experiência, mas não da experiência com o produto, mas é a loja enquanto uma experiência. Quer dizer, como é que eu agrego aspectos mais intangíveis à loja para fazer uma parcela das pessoas. Tem uma parcela que sempre vai à loja, por diferentes razões. E tem outra que talvez vai ficar no online. Mas como é que eu levo mais pessoas à loja? Então, na pandemia, nos Estados Unidos, os chamados atacarejos de lá, que são os clubes de compra, eles criaram lá ações que chamavam caça ao tesouro. Então, eles não anunciavam nada, por várias razões, não tem tempo para a gente entrar aqui, mas a experiência legal era ir na loja e ficar procurando o que tinha daquela promoção arrasadora.
Olha né? só. Que era uma forma de levar as pessoas para a loja, criar ali um entretenimento, criar uma adrenalina diferente. Que Então, o legal. varejo tem um desafio que não é uma experiência só com produto, é a experiência de ir na loja, como é que eu vou fazer diferente. Essa é uma tendência que já estava prevista, tem muitos estudiosos relacionados ao uso do tempo, de como a gente usa o tempo e como é que isso vai impactar nos nossos hábitos de compra e consumo. E uma delas está relacionada justamente a essa transformação do ambiente de loja, que ele vai ter que ter o entretenimento, eu vou ter educação, eu vou ser por um aspecto estético, ou vai ser por escapismo, ou seja, a vida está dura demais, me ajuda a me distrair para eu me desconectar dos problemas. Então, Uhum. essas 4 dimensões estão muito associadas a essa nova experiência que o varejo físico, de alguma forma, vai ter que trazer. O que muda o Precisa papel do proporcionar. gerente de loja, né? Muda todo mundo, muda o perfil de quem está na loja. Olha só como algo, quem está falando de experiência, vai mudar de como a loja opera, de Sim. forma É, intensa. e precisa ser assim, né? Eu acho que essa necessidade ou essa capacidade que a gente tem agora de acesso online para que eu vá até uma loja, além do escapismo que você falou que a gente precisa, mas a gente quer chegar lá e ter uma experiência boa, né? Não quer ter o problema de ser mal Exato. atendido ou de não encontrar o produto, não é só a gente quer ir e ter uma boa experiência. Então, a gente não está nem falando do básico aqui. O básico já deveria estar cumprido, né? Que é a questão de atendimento, ruptura, enfim, todos esses problemas que a gente sabe que existem. Mas a gente está falando além disso, né, Olegário? O que nós estamos falando é o seguinte, porque se for por preço, eu posso ir tanto no atacarejo ou comprar online, porque eu vou ter opções. E no online as empresas estão trabalhando para ter menos atrito. Né? Então, cada vez isso está ficando melhor, essa experiência. Né? Então, a loja ela vai ter que escolher 2 atributos, por exemplo, menos atrito e a melhor marca, a melhor experiência. Por exemplo, eu fiquei surpreso com a questão do clube de compras nos Estados Unidos, onde você está combinando preço baixo com boa experiência. Mas não estamos falando de não ter o produto. Né? Eu tenho uma vez eu ouvi uma frase que eu uso até hoje que fala o seguinte: ter o produto, né, a fila do caixa não é uma coisa que é diferenciadora. Isso é para estar no jogo, não é para ganhar o jogo. Então, assim, é a mesma coisa de entrar no avião. Você não pega o avião que se você fala que ele não é seguro. Né? Então, se a empresa aérea não é segura, você nem está no jogo. Sim, Uma experiência ruim que se repete no ponto de venda tira o varejo fora do jogo. E esse consumidor shopper, que é a gente com mais opções, muito mais opções hoje, o varejo tende a ver, o risco é dele ver o ticket médio dele diminuindo a cada dia. Então ele precisa inovar. Ele é, precisa colocar o ser humano no centro e fazer diferente. Mas não precisa viajar na maionese, não. Dá para fazer praticando a escuta ativa. Primeiro com a própria equipe, para melhorar processos, para sim. não ter ruptura. Dá para caminhar por aí. Sem pirotecnia, não precisa. Sem pirotecnia, sem mágica. Sim. Mas começando pelo básico bem feito. É isso. Isso vai fazer diferença, isso é importante para definir o cliente escolher a sua loja, né, ou voltar para comprar, né? Então, ter o Uhum. cuidado de pensar como você vai se relacionar e cuidar dele. As experiências são importantes e são amplas, né? A gente pode pensar em vários exemplos de experiências que estão sendo propostas e que estão sendo pensadas. Não sei se você quer trazer alguns exemplos que você falou, por exemplo, de ação Dia das Mães, eu acho que você comentou, da Rede Verde Mar, tô certa? Bom, o Verdemar foi uma empresa que, em 2019, pela KPMG, foi reconhecido como a melhor experiência de compra no Brasil, comparando com diferentes setores do varejo. Então, ele cria aqueles momentos únicos para os clientes
que é, por exemplo, teve o Dia dos Namorados, que consistiu assim, olha, eles sorteavam lá um cliente e com um beijo não pagava a compra. Ou teve um que no Dia dos Pais, o cliente chegou na loja, estava a foto na gôndola. No outro, colocou os pais para cozinharem, quer dizer, contratou um chefe para ensinar o homem a cozinhar e ele cozinhar para a família. Então, mexeu com alguns valores, algumas coisas que estão aí arraigadas, e ali construiu uma experiência diferente para todos. Para o homem que foi aprender a cozinhar, para a família que se surpreendeu com o pai, o marido, enfim, cozinhando. Então, criar esses momentos é importante. Sempre a referência é o exemplo da Disney como experiência. Sim, todo mundo que vai para a Disney, ninguém reclama da fila. Ninguém reclama que está suando, que está nada. Todo mundo lembra dos bons momentos. Então, dá para construir também esses bons momentos no varejo. Sim. Eu acho também que o varejo pode aproveitar mais um esforço que a indústria faz, quando se fala de tendência, Bruna, que ele não usa. Por exemplo, a indústria começou ali, já tem alguns anos, já tem vários anos, ela começou a contratar o que chama caçadores de tendências. Pessoas que estão na sociedade, profissionais, que ficam observando os movimentos, esses micromovimentos de necessidades, de desejos, e depois a indústria, para manter a marca dela relevante, ela se apropria dessas mensagens. Não é por acaso que elas assumem bandeiras de combate à desigualdade. Elas não assumem isso gratuitamente, elas estão associando a marca a uma causa, a uma tendência que pode ser latente, mas que já está acontecendo em algum lugar. Então, traz isso. Como é que o varejo também pode se apropriar disso, dessas iniciativas da indústria, para ações conjuntas para esse shopper? Afinal de contas, o shopper tem ali uma identidade com aquela marca preferida dele. Uhum. E se ela tem uma causa que faz sentido, claro que ela precisa fazer sentido para o varejista, mas como é que você busca essa sinergia, né? Para ter essas ações, como o Verdemar teve. Eu gosto também muito do Mercadinho São Luís, lá em Fortaleza, em Pinheiros. Eles efetivamente trabalham ações diferenciadas que pegam essas tendências, essas necessidades, esses desejos e traduz isso em ação no dia a dia. Com autenticidade, não é só para colocar bonitinho no relatório, porque aí não rola. Sim. O pessoal o shopper está muito crítico nisso, né? A gente quer ver o exemplo, quer ver a prática, a gente não quer ver um quadro bonito na parede, aquele propósito lá descrito lá no quadro. Não, traz para o dia a dia. Sim. Traz para a vida real. Isso é bem importante. E você falando, me vem muito na cabeça o que eu tenho tentado ajudar os clientes com a metodologia de medir experiência de compra, mas mais para ajudar a entender quais são essas expectativas que o cliente tem com relação à sua loja, quanto isso está sendo cumprido, o que aquilo está atrelado ou ligado ao seu propósito e quais são aquelas coisas que você precisa melhorar e desenvolver, né? Porque isso te ajuda a nortear aquilo que você já está fazendo como básico e está perfeito e as coisas que você tenha relacionado ao propósito e coisas que precisam melhorar e desenvolver que o shopper considera que são importantes mas que você não está entregando, né? Isso vai muito alinhado a isso que você está falando com a expectativa, né? Como você cumpre e atende esse cliente a partir daquilo que ele espera da sua marca, né? Eu acho sensacional esse trabalho que você faz, Bruna, e como você tem conduzido, inclusive inovando, usando a própria base de CRM, criando todo um mecanismo para desenvolver esses estudos de uma maneira assertiva, que entenda as necessidades e entenda essas expectativas e qual é o gap que existe entre tudo isso, né? É muito assertivo e permite, indiscutivelmente, que o varejista, ele, lógico, executando tudo que apareceu ali, ele permaneça relevante para o cliente dele.
É porque se ele não for relevante, o cliente vai mudar, vai para outro lugar. É isso, é isso. O cruzamento com o CRM que você falou traz outras possibilidades de entender como melhor eu me relaciono, como melhor crio programas de relacionamento com eles, mas como eu também trago a indústria para participar disso, né? Que é o que você falou da importância e o quanto a indústria está aberta a participar também, né? Exatamente. Como é que eu busco esse match, né? Faço esse fit entre o que a marca da indústria está construindo com o meu negócio, mas a vantagem do CRM de maneira personalizada, porque eu estou ali conhecendo, que é outra tendência, já não é nem mais uma tendência, já é um fato, aí já está, digamos, consolidado, que ainda não entrou nessa, está ficando para trás, está comendo poeira, Sim. Que é tratar, não é mais ter o shopper, não é mais ter consumidor, é tratar o ser humano enquanto um indivíduo, entender o comportamento de compra dele, né, as necessidades dele e atender isso de uma maneira personalizada. Perfeito. Então esse é um caminho indiscutível e hoje com a tecnologia dá para fazer isso em grande escala. Uhum. Mas de novo, tem que entender essas expectativas do shopper, tem que olhar sobre esses números, entender essas necessidades, ver como ele se comporta, porque os números revelam muita coisa, os números associados ao CRM, no caso que a gente está falando. Sim. E traduzir isso numa ação que faça sentido para aquela pessoa. Para poder encontrar eco e manter essa relação com esse cliente. E o CRM é maravilhoso para isso, como ajuda a direcionar e entender. Eu tenho me encantado cada vez mais que eu me envolvo em projetos com CRM, porque ele realmente traz respostas e direcionamento para o cliente que faz fazer esse relacionamento acontecer, essa personalização acontecer, né? O que não vale, né, Bruno? O que não funciona, que a gente vê alguns casos, é a empresa colocar lá um CRM, um programa de fidelidade, mas manter a mentalidade do tabloide, a mentalidade massiva. Eu faço a mesma campanha, mando para todo mundo. Quer dizer, na realidade, ele estruturou o chamado CRM, mas ele não mudou o jeito de pensar e nem de fazer. Sim. Isso não funciona. Exato, né? Exato. Ele realmente tem que trabalhar numa granularidade maior. Perfeito. Porque se ele continuar com a cabeça dele, digamos, analógica, de reproduzir o tabloide dentro do CRM, ele não vai ter resultado. Aliás, eu passei por uma experiência dessa que os clientes reclamaram muito. Por que você está me oferecendo bebida se eu não consumo bebida? Por que esse produto aqui se eu não tenho filho? Exato. Filha? Exato. Enfim, eles estão muito mais... A expectativa está muito alta. É isso. Então, entender essas expectativas é fundamental para poder estar alinhado e satisfazer esse cliente, que eu diria que é desafiador satisfazê-lo, mas esse é o caminho. Perfeito. Olegário, eu infelizmente vou ter que finalizar. Eu tenho certeza que a gente vai precisar marcar outra conversa, porque a gente falou muita coisa legal e tenho certeza que você pode contribuir com muitas outras. Eu queria refletir aqui com você a importância, então, da gente entender quais são as macro tendências, quais são as micro tendências, o que impacta na dor do meu cliente, como eu posso ajudar a corrigir ou melhorar essa experiência ou essa solução que eu estou oferecendo para o cliente. Eu queria agradecer, dizer que foi um prazer te ouvir, um prazer ter a oportunidade de escutar um pouquinho e aprender com você. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer as pessoas que tiveram aqui, as perguntas. Depois, as pessoas que quiserem me mandar as perguntas no inbox, eu respondo, porque realmente o tempo não foi suficiente, mas me manda. E quem sabe não é a pauta para uma nova live com o Olegário. Obrigada a todos Bruno, que estiveram aqui. Se quiser compartilhar, a gente responde junto aí as perguntas, com prazer. Quero te agradecer o convite da gente poder bater este papo e esse momento que as transformações, a transformação é humana, né? Ela não é tecnológica. Como diz a Vanessa, não é nada mais disruptivo do que o ser humano.
Então, continua valendo e é o ser humano que promove qualquer mudança, não é a tecnologia. A tecnologia é um meio que viabiliza isso. Perfeito. Então, quando a gente fala de tendência, é entender de gente, é antecipar essas necessidades e desejos para nos mantermos relevantes para os nossos clientes. Esse é o desafio. Perfeito. Então, só para finalizar, aproveitando falando de tendências, amanhã eu estou num webinar super importante para a gente falar sobre desperdício. A gente vai falar desde o produtor até o varejo, até a casa do consumidor. É um tema super importante, vai ser amanhã às 9. O link está na minha bio e eu espero também todos vocês lá. Super obrigado, Olegário. Foi um prazer enorme. Boa noite Prazer, a todos. nos vemos amanhã. Pessoal, obrigado pela presença. Hein? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.